Mulher que foi encontrada espancada ao lado da filha em um terreno baldio de Lages recebe alta do hospital. Eu quero que ache esse criminoso. O que fez comigo e com a minha filha não dá de chamar nem de cidadão uma pessoa dessa. Polícia Civil abre inquérito para investigar a morte de um menino de 2 anos após um incêndio. Assaltante invade apartamento, rouba objetos e beija a vítima antes da fuga. O município de São José cria plano de ação para tentar reduzir a criminalidade. Nós criamos um gabinete de gestão integrada para planejar estratégias de segurança preventivas. Estudo da Fiesc mostra que as obras na BR-282 estão atrasadas em 2 trechos. Demora prejudica o desenvolvimento do estado. As empresas estão priorizando os serviços de roçada e a operação tapa-buraco, não executando aquelas obras de terceiras faixas e a melhoria dos acostamentos que são tão necessárias. Memorial Cruz e Souza e Museu Histórico de Santa Catarina serão reformados. Parque de Esculturas local possui o maior acervo de obras em mármore da América Latina. O Notícias da Redação já está no ar. Olá, boa tarde. A mulher que foi encontrada em um matagal ferida ao lado da filha de 2 anos no final do mês passado em Lages recebeu alta do hospital. Por causa da agressão, ela está sem enxergar. Hoje, ela conversou com a nossa equipe. Samara recebeu nossa equipe na casa da irmã dela, onde está morando. Ela foi encontrada em um matagal no bairro Petrópolis, em Lages, seminua e muito ferida ao lado da filha de 2 anos, que também foi agredida no final do mês de março. Hoje, depois de ter ficado 3 dias em coma e 1 mês internada no hospital, Samara já está se recuperando, mas perdeu a visão por causa das pancadas, que, segundo o laudo médico, foram na cabeça. Sobre o dia do acidente, ela diz não se lembrar de nada. Não lembro nem como é que eu fui parar naquele mato. Agora, Samara vai passar por um tratamento para recuperar a visão. Na semana que vem, ela deve fazer um exame que deve avaliar se a perda da visão é temporária ou não. A filha de Samara, de 2 anos, que foi encontrada com ela no dia do crime, continua num abrigo municipal junto com a irmã, de 2 meses. A delegada responsável pelo caso falou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista. Segundo ela, as investigações continuam e a polícia já tem um suspeito. A Divisão de Investigação Criminal está auxiliando nos trabalhos para a localização do autor do crime. A vítima afirma não conhecer a pessoa que agrediu ela e a filha e pede justiça. Eu quero que ache esse criminoso. O que fez comigo e com a minha filha não dá de chamar nem de cidadão uma pessoa dessa. Foi aberto hoje o inquérito da morte do menino Guilherme. A criança morreu durante um incêndio no apartamento de familiares em Balneário Barra do Sul. A morte de Guilherme completou 1 semana. O menino de apenas 2 anos morreu em um incêndio enquanto dormia em um quarto nos fundos do 2º andar desse prédio que fica no centro de Balneário Barra do Sul. O acesso ao apartamento permanece interditado. Na parede, pichações demonstram a revolta de moradores com o atendimento prestado à criança pelos bombeiros voluntários. Um boletim de ocorrência foi aberto por familiares no dia da fatalidade. Hoje, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. Com o inquérito aberto, o delegado vai ouvir os pais de Guilherme, a bisavó que cuidava do menino no dia do incêndio e possíveis testemunhas. Os bombeiros voluntários que atenderam a ocorrência e o dono do prédio também serão interrogados. Dentro dos autos desse inquérito, todos esses fatores vão ser analisados, né? Vamos verificar a origem do incêndio, se teve causa criminosa ou acidental, isso vai depender de perícia, né? A gente está aguardando o laudo. Vamos averiguar também qual foi a causa da morte da criança e todos os desdobramentos referentes a se houve ou não omissão, qual era a situação do prédio, se tinha alvará ou não. Isso tudo vai ser apurado dentro dos autos do inquérito policial. A Polícia Civil aguarda a conclusão do exame cadavérico que vai apontar se a morte foi provocada pelas queimaduras pelo corpo ou por asfixia e do laudo geral do local do incêndio, que vai apontar a causa das chamas. O delegado responsável pelo caso espera... Se for necessário, pediremos prorrogação do prazo ao fórum, mas esperamos entregar o inquérito concluso, né, até o prazo de 30 dias.
A Divisão de Investigações Criminais de Balneário Camboriú identificou possíveis novas vítimas de Marcos Alexandre de Lima, preso na quarta-feira em Brusque por suspeita de estupro e pedofilia. As vítimas identificadas pela polícia são do Oeste Catarinense, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na quarta-feira, quando o suspeito foi preso, eram conhecidas 12 vítimas na região do Vale do Itajaí. Com a prisão de Marcos de Lima, a polícia localizou adolescentes que também podem ter compartilhado imagens sensuais com ele. E um assaltante armado invadiu uma casa e roubou alguns objetos nesta madrugada em Balneário Camboriú. O fato inusitado dessa história é que antes de fugir, o criminoso exigiu um beijo da vítima. Quem nos conta mais detalhes do caso é o repórter Rafael Mônaco. O assalto aconteceu no início da noite de ontem, no bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú. Um homem armado com uma faca invadiu a casa de uma mulher e roubou alguns objetos. O mais curioso é que antes de ir embora, ele obrigou a dona da casa a dar um beijo nele. A moça disse aos policiais que o ladrão não tinha dentes. Ele ainda tentou vender os objetos roubados em um pet shop do mesmo bairro, mas não teve sucesso. Ele fugiu e, por enquanto, ainda não foi identificado. Rafael Mônaco, para o Notícias da Redação. E uma escola de Chapecó foi alvo de criminosos. A unidade foi depredada 2 vezes em apenas uma semana. Desta vez, os criminosos destruíram parte da guarita da unidade de ensino no bairro São Pedro. Todos os vidros foram quebrados. Na volta do feriadão de Páscoa, as janelas das salas de aula e algumas portas também estavam danificadas. Para garantir a segurança dos alunos e professores, a Prefeitura disponibilizou 2 profissionais da Guarda Municipal, que ficam no local juntamente com um vigia que está na escola. A Prefeitura de Chapecó informou que já tomou as devidas providências e que o conserto deverá ser feito nos próximos dias. A administração também encaminhou um relato da situação para os órgãos públicos pedindo providências. E o município de São José, na Grande Florianópolis, convive com a violência diariamente. Para encarar esse problema, foi criado um plano de ações com as polícias civil e militar, além da Guarda Municipal. Uma cidade que vive com pressa e com medo. São José, na Grande Florianópolis, tem 224 mil habitantes e, apesar de não ser a mais populosa de Santa Catarina, convive com uma estatística alarmante. Faz parte dos 5 municípios com mais violência e criminalidade do estado. Dados que motivaram a Secretaria de Segurança de São José a criar um plano integrado de ações e um gabinete de gestão integrada municipal. Nós criamos um gabinete de gestão integrada para planejar estratégias de segurança preventivas, né? Junto a escolas, a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, que participam também desse grupo. Todo ato que se previne para o Estado, ele custa muito menos do que a repressão. O projeto reúne 11 instituições ligadas à segurança e prevê a instalação de uma sede do Instituto Geral de Perícias no município, que já está quase concluída. Uma central de vídeo monitoramento com 100 câmeras, que ainda não saiu do papel, além do pagamento de gratificações por produtividade para os guardas municipais e a utilização destes profissionais no registro de acidentes de trânsito sem vítimas. Apesar do trabalho da corporação ser apenas preventivo, no próximo mês os guardas devem trabalhar armados. O custo para equipar e treinar os agentes ultrapassou R$500 milhão. As guardas municipais, como as polícias, têm que acompanhar a criminalidade. A gente não pode perder nessa luta, né? A sociedade não pode perder. Infelizmente, para combater a criminalidade, a guarda tem que trabalhar com esse equipamento, trabalhar com a arma. Outro ponto do projeto de lei que tem gerado polêmica é a utilização de policiais civis e militares para trabalharem para a Prefeitura. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores de São José permite que estes profissionais realizem trabalhos de fiscalização, recebendo R$100 a cada 4 horas trabalhadas. A preocupação dos vereadores é a sobrecarga que o acúmulo de funções pode gerar. A nossa ideia não é que o policial trabalhe 24 horas dentro do município, não, mas que eles façam ações pontuais. Ele, em vez de fazer seu bico em estabelecimentos comerciais, que isso acontece, todo mundo sabe, o município vai pagar.
Caso a lei seja aprovada, deve custar R$80 mil por mês para a prefeitura. Atualmente, São José conta com 365 policiais civis e militares e outros 120 guardas municipais. E a seguir, estudo da Fiesc mostra que as obras da BR-282 estão atrasadas em 2 trechos, uma demora que prejudica o desenvolvimento do estado. As empresas estão priorizando os serviços de roçada e a operação tapa-buraco, não executando aquelas obras de terceiras faixas e a melhoria dos acostamentos que são tão necessários. E ainda, Memorial Cruz e Souza e Museu Histórico de Santa Catarina serão reformados. Os detalhes a gente conta para você depois do intervalo. Sexta-feira amanheceu com um friozinho na serra. Os termômetros em Bom Jardim e Urupema marcaram 7 graus. Ao longo do dia, o sol faz a temperatura chegar aos 19. Nas demais regiões, os termômetros marcam entre 23 e 25 graus. Há chance de chuva no litoral e no Vale do Itajaí. Já no final de semana, tempo deve ficar instável em boa parte do estado. Confira no mapa. Na Serra, o sábado amanhece com temperatura de 3 graus e a máxima não passa dos 19. Na região norte, chove ao amanhecer, mas depois o sol aparece entre nuvens, máxima de 24. No oeste, sol com algumas nuvens e máxima de 23. No Vale do Itajaí pode chover no início e no fim do dia. Nos demais períodos, sol entre nuvens, máxima de 23 graus. No sul, condição parecida. O sol aparece com algumas nuvens e a chance de chuva ao amanhecer e no fim do dia, máxima de 23 graus. Já na Grande Florianópolis, dia instável. O sol pode aparecer entre nuvens e a máxima não passa dos 23 graus. Na Serra, domingo de sol com algumas nuvens, mínima de 5 e máxima de 19 graus. Na região norte, dia instável, o sol aparece com muitas nuvens, máxima de 23. No oeste, dia de sol com poucas nuvens e temperatura de até 23 graus. No Vale do Itajaí pode chover no início e no fim do dia. O sol aparece nos demais períodos, máxima de 22. No sul, instabilidade e máxima de 23 graus. Na Grande Florianópolis, o domingo amanhece com chuviscos e depois o sol aparece entre nuvens. No final da tarde pode voltar a chover, máxima de 22 graus. E chegou a hora da nossa agenda NR. Confira a programação que nós separamos para você aproveitar seu final de semana. A artista plástica Elza Bonassis da Nova está com seus desenhos expostos no Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. A mostra Traçando Linhas, Ligando Pontos segue com visitação gratuita até 25 de maio. A cantora sertaneja Paula Fernandes se apresenta neste domingo em Palhoça. O show faz parte da programação dos 120 anos da cidade e é gratuito. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Neste sábado é a vez de São José receber o espetáculo Pipa e George Pig. 3 apresentações serão feitas na Arena Multiuso. O espetáculo é conhecido mundialmente e já foi visto por milhares de crianças. De hoje até domingo é possível conferir o espetáculo Cara a Cara em Florianópolis. Nele, o mágico manipulador Diogo Alvarez traz a arte do ilusionismo para o palco. Com mãos ágeis e alguns utensílios, o brasileiro já deu a volta ao mundo com este show. Erasmo Carlos traz para a capital o show Gigante Gentil, nesta sexta-feira. O nome do espetáculo revela o apelido criado pelos amigos mais próximos de Erasmo Carlos, por representar a personalidade do cantor. Este é o 28º álbum do Carioca. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada. E um ótimo passeio para o final de semana é conhecer o Parque das Esculturas, que foi inaugurado em Brusque. O local possui o maior acervo de obras em mármore de grande porte da América Latina. 40 obras compõem o acervo, que fica ao ar livre, em um ambiente montado às margens da rodovia Antônio Raio, na entrada de Brusque. O branco das esculturas contrasta com o verde da grama e dá ainda mais vida ao cenário.
Na semana passada, em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, a gente já buscou o reconhecimento como o tombamento de todo esse acervo aqui. E a partir desse processo a gente começa uma conversa também com a Unesco para que a gente faça também o reconhecimento como patrimônio da humanidade. As obras assinadas por artistas de vários países são resultado de 7 simpósios de esculturas que aconteceram na cidade nos anos de 2001 a 2007. E esse acervo é muito importante para mim, como restauradora, é uma grande oportunidade, porque é uma galeria a céu aberto com obras monumentais de artistas muito importantes, é um presente, isso é uma joia para Brusque, para Santa Catarina, para o Brasil. Uma das obras mais imponentes do parque está entre 2 espelhos d'água. A peça, feita em aço e mármore, foi produzida por Oscar Niemeyer. A escultura recebeu o nome de Tortura Nunca Mais e faz um pedido de reflexão sobre o período da ditadura militar no Brasil. Mas não é preciso entender de história e de arte para contemplar o parque. Além da visita ser gratuita, o especialista vai estar pronto para guiar turistas e moradores que escolherem o passeio. O Parque das Esculturas abre diariamente das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Sempre me dizem quando fico sério.